sobre os efeitos do tarifaço, minha gente, americano, aqui na economia brasileira, desde a chegada de Donald Trump, a gente vê os efeitos do tarifaço no mundo inteiro. Alguns países foram mais afetados. Brasil está nesse pacote, a Índia também, né? Vive esse pacote. Mas o que eu quero te contar, as exportações brasileiras, que isso impactou cerca de 10 mil trabalhadores só no setor madeireiro. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, a ABINCE, 4 mil funcionários foram demitidos desde o início do tarifaço, enquanto outros mais de 5 mil saíram em férias coletivas. Outros 1.100 enfrentam processo de layoff, o que seria uma suspensão temporária. Caso o cenário tarifário não mude, a previsão da associação é que outros 4.500 postos de trabalho sejam perdidos nos próximos meses. A gente lembra que o setor madeireiro exportou 1 bilhão e 600 milhões de dólares para os Estados Unidos no ano passado, destinando em média 50% de tudo que é produzido aqui no Brasil. Para algumas pessoas, quando a gente fala assim, 10 mil empregos num universo de mais de 200 milhões de habitantes, tem quem diga assim, bom, então, se você observar o macro, é pouco. Se você tiver só no número, beleza. Mas se você pensa, um trabalhador com a família, que não consegue pagar a conta, porque foi demitido, aí multiplica isso por 10 mil, ou aproximadamente 10 mil, é muita coisa. O setor madeireiro não é o único afetado, tá? A exportação de produtos como os cafés especiais do Brasil despencou com o tarifaço. A gente teve a entrevista ao CNN Money com o diretor da Associação Brasileira de Cafés Especiais, o Vinícius Estrela. Vamos ouvi-lo. É uma época de entre-safra, e então de volumes de exportação menores. Mas se a gente comparar com julho do ano passado, a gente está falando em quase 80% de queda. Tá? Os agentes econômicos nos Estados Unidos vêm postergando os pedidos, os embarques de cafés especiais, na esperança e expectativa de que a tarifa diminua. Um segundo movimento que está acontecendo é de que alguns importadores vêm apresentando outras origens em seu portfólio para substituir o café especial brasileiro em blends das torrefações. Maravilhoso, que ele explica super bem e também já dá uma toada das tecnicidades, os blends, né? É que a mistura, né, dos tipos, os cafés. Tipo no vinho, né? Que mistura uma uva com outra, é incrível. E aí são as alternativas que são encontradas em meio a esse tarifaço. A Débora volta para explicar para a gente mais detalhes sobre esses impactos. O que mudou de um mês para cá, por exemplo, desde o início da taxação? Vamos lá, Elisa. Eu fui fazer um trabalho ali de levantamento com os dados da própria balança comercial, né, do MIDIC, enfim, para poder entender produto por produto qual que foi a realidade das exportações brasileiras no mês de agosto. Eu vou trazer aqui para poder a gente entender, pelo menos os principais produtos que a gente estava esperando um maior impacto, inclusive, nesse tarifaço. Você estava falando aqui antes que o setor madeireiro tem sido o mais afetado, inclusive anunciou já uma grande onda de demissões e isso faz um total sentido, gente. Somente no mês de agosto, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí de casa, talvez, se a gente expandir, encher a tela, talvez você consiga ter uma leitura melhor. Vamos lá. Somente no mês de agosto de 2025, houve uma queda de 19% nas exportações de madeira do Brasil. Isso nas exportações no geral. Isso comparando com agosto do ano passado, fazendo a comparação com o mesmo período do ano passado, para a gente ter essa realidade. Ainda assim, os Estados Unidos é para onde a gente mais exporta madeira processada. O que seria madeira processada? Nem é o produto finalizado, o móvel, e nem é a madeira bruta. A madeira processada são são os pallets, são é o material da madeira na pré-produção para determinadas finalidades, que é o que o Brasil acaba mandando, né, com muito mais capacidade lá para fora, Elisa. O México fica no segundo lugar desse ranking, 9,6%, e a gente tem ali os Emirados Árabes, 4,7%, representando essas exportações de madeira processada. Mas, portanto, perceba, 19% de queda na comparação com o mesmo mês do ano passado. Agora, café. Eu trouxe aqui o dado do café verde.
Por quê? O café verde é o que, em termos de volume, enfim, é o que a gente acaba mais exportando, né, do Brasil do que o café torrado, do que aquelas outras particularidades. No caso do café verde, tivemos uma alta de exportação de mais de 1%. 1,1% comparado com o mesmo período do ano passado, com agosto do ano passado. Nossa, então alta? Uma alta. E aqui a gente tem algumas particularidades no mercado do café que a gente precisa também considerar, Elisa. Por exemplo, o delay no mercado do café. A gente está negociando hoje um café que vai chegar realmente no mercado no ano que vem. O que tem hoje na prateleira é um café que foi negociado no ano passado. Você jura que tem essa janela toda de um ano? Tem uma produção futura, é o mercado futuro, porque aí vem a safra, vem a colheita, pode ter quebra de safra no meio do caminho, mas em contrapartida a gente também tem um aumento de consumo a nível mundial. Elisa, o Japão não consumia café. Para você ter ideia, a gente exportou nesse ano, de janeiro a agosto, 5% das nossas exportações foram para o Japão. O ano passado inteiro não era nem 4%. Então, eles estão aumentando muito o consumo de café. Meu Deus, a gente está fazendo eles ficarem viciados. Ai, meu Deus do céu. E aí, tem alguns outros países que, diante da demanda, por exemplo, de pedidos dos Estados Unidos, para poder tentar driblar o preço do tarifaço, aí vai e compra aqui do Brasil, que é para poder conseguir exportar para os Estados Unidos. Então, tem algumas particularidades que também precisam ser consideradas, mas no mês de agosto, o café verde, antes de torrado, teve um aumento de 1,1% nas exportações no mês de agosto. Estados Unidos foi o que mais a gente enviou, depois a Alemanha e depois a Itália, cerca de 10%. Carne bovina, Isso gente, aqui... E aí tem uma capacidade realmente do mercado brasileiro de ter conseguido, né, abrir novos mercados, explorar novos comércios, que foi o caso do México. Antigamente, os Estados Unidos era o segundo país para onde a gente mais enviava carne bovina. E isso, obviamente, diante do tarifaço, mudou totalmente o cenário. As nossas exportações de carne bovina para os Estados Unidos despencaram. O México ocupou agora o segundo lugar, depois vem o Chile, 4,4%. Mas no mês de agosto, comparando com o ano passado, a gente teve aqui um aumento de 56% nas nossas exportações de carne bovina. Fantástico, México isso. Ocupando o lugar, inclusive, no ranking dos Estados Unidos. E os pescados? Aqui, pescados, gente, entendam também carnes, outros tipos de carnes do setor de pescados e congelados. Teve um aumento de 9,5% na comparação com agosto do ano passado. Estados Unidos continua sendo quem lidera o ranking. Depois a gente tem aqui um país da África Central, que agora me fugiu aqui o nome, 9,3%. Depois a China, 6,4%. Só que aqui, gente, é importante lembrar que a gente fala assim, mas pescados era um setor que a gente tinha bastante dificuldade, que estava uma previsão de muito impacto. E aí, de novo, aquela particularidade que a gente precisa considerar. Algumas cidades, alguns municípios, eles têm uma dependência muito grande, especificamente de exportar para os Estados Unidos. Então, algum outro produtor pode ter tido um impacto maior. Mas se a gente olhar os dados da balança comercial, do MIDIC, essa é a realidade do mês de agosto que a gente tem se compararmos com agosto do ano passado. Se o tablet estivesse com a internet... Eu já teria te ajudado, minha amiga. 9,3%. É um país que fica do lado do Congo, na verdade. Como? Gabão. E tem aqui o nosso Jairo Nascimento. Tu és o nosso preferido. Gabão, exatamente isso. Gabão, 9,3%. E aí, são vários tipos, né, que envolvem esse setor de pescado, vários tipos de carnes que envolvem esse setor. Eu já ia dizer para você que os professores de Geografia e História estão te amando, porque tu disseste, minha amiga, o nome de todos os países. Fiz o dever Só de casa. de olhar as bandeiras. Maravilhosa. A Débora estava, antes da gente entrar no ar, correndo com esse assunto fantástico. Conseguiu mostrar para a gente. Olha, surpreendente tudo isso, comparando agosto com agosto do ano passado.